webconferência de hoje. Tudo bem? Me ouvindo aí, pessoal? Ok. Então vamos lá. Vamos começar a falar de abordagem da dor lombar na atenção primária. É um tema muito importante, né, que geralmente chega para a gente no consultório de algumas formas que eu coloquei aqui. Doutor, eu estou com dor nos quartos, ou estou com dor nos rins. Doutor, pede um raio-x. O doutor quer um encaminhamento para o ortopedista. E aí tem algumas questões que a gente precisa considerar aqui. Primeiro é entender a linguagem do povo, né, a linguagem da população, né, questão de dor nos quartos, dor nos rins, se refere a essa região lombar. Lembrar que o rim pode doer, mas é uma causa rara de dor lombar. Então, a grande maioria das vezes a dor lombar não é do rim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também assim, quando é que precisa pedir o raio-x e quando é que precisa ir para o ortopedista, a gente vai tentar abordar essas questões aqui agora. Falar uma coisa muito importante que a gente fez aqui, uma pesquisa dos encaminhamentos para ortopedia em Rio Branco, foi publicada nesse ano, motivada pelo programa Telesaúde, e já tem dados publicados, e a principal queixa dos encaminhamentos é lombalgia. Principal queixa. Então, a queixa mais comum, com 22,7% das queixas, é lombalgia. Então, isso motivou a gente começar a trabalhar um pouquinho relacionado à teleeducação nesse tema. E também as principais hipóteses diagnósticas dos encaminhamentos para ortopedia são lombalgia, hérnia de disco, né? Então aqui as hipóteses diagnósticas, lombalgia, hérnia de disco, e espondilopatia degenerativa, que é um resultado da radiografia, que significa artrose de coluna, e que frequentemente da dor lombar também. Então, são os principais diagnósticos, os principais motivos de encaminhamento para o ortopedista, e a grande maioria dos encaminhamentos são desnecessários. Já começando a falar sobre isso, a gente tem outros dados que a gente poderia colocar, mas vamos passar para as questões mais relacionadas à aula. Em relação ao raciocínio clínico, a gente tem essa conformação, né, de sinaizinhos vermelho, amarelo e verde, que nos auxilia muito na quando a gente está pensando, né, e raciocinando frente a uma queixa de dor lombar. Então, a gente precisa, frente a uma queixa, pensar e descartar as condições mais graves, as condições mais sérias, que a gente precisa atuar mais rapidamente, o que a gente precisa investigar, que a gente precisa encaminhar, né, que são as neoplasias, que são responsáveis por 0,7% apenas dos casos, as, é, as causas inflamatórias, 0,3%, e as infecciosas, 0,1%. Então, assim, vocês estão vendo que é uma quantidade muito pequena dos casos que são condições graves. Já a gente tem o sinal amarelo, que são condições um pouquinho mais frequentes e que precisam da gente atenção e às vezes precisam de intervenção e encaminhamento, solicitação de exames, que são as síndromes radiculares. A hérnia de disco com 4%, a estenose com 3% e a espondilolistese com 2% dos casos. E a grande maioria dos casos são sinais verdes, que a gente chama de dor lombar mecânica, que é uma lombalgia inespecífica, que é a causa de longe a mais comum, 72% das causas. Praticamente todo mundo já experimentou uma dor lombar. A grande maioria é uma lombalgia inespecífica de causa mecânica. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, do que acontece, né? Quais são as causas disso. E artrose também, em pessoas com mais idade, principalmente idosos, é muito comum,
faz parte também dos nossos sinais verdes, que a gente, na grande maioria absoluta, não precisa encaminhar. Pode tratar no próprio município, pode tratar na atenção primária. Então, eu vou falar um pouquinho de tipos e localização da dor lombar. E aí vou mostrar algumas fotos já comentando sobre as causas. Então, se a gente está frente a uma dor lombar unilateral não irradiada, a grande maioria dos casos é uma lombalgia mecânica, músculo-ligamentar, que a gente chama de síndrome miofacial. É quando a gente tem uma contratura muscular, é quando a gente tem, que pode ser transitória, mas pode ser sustentada também. Às vezes é um quadro um pouco mais agudo, a gente às vezes tenta carregar um peso, com preparo físico um pouco deficiente, isso pode levar ao desenvolvimento de uma contratura na região lombar, principalmente na musculatura paravertebral. Então a gente chama isso de síndrome miofacial, que pode ser unilateral, mas pode ser bilateral também. Então a dor lombar bilateral não irradiada, causa mais comum, também está aí lombalgia mecânica, sinalzinho verde aqui para a gente. Se a gente tem uma dor na coluna, sem radiação, é importante a palpação, daqui a pouco a gente vai falar isso, palpação da coluna, e é importante a gente verificar o seguinte, que a maioria das vezes a gente tem um sinal verde também de pessoas que têm alguma alteração na conformação, uma escoliose leve. É muito grave a gente ter uma escoliose acentuada, que é uma doença mais de caráter congênito e que precisa de uma intervenção mais sustentada. E é comum também a gente ter quadros de artrose. Agora, se a gente tem sinais de alerta, e aí vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, a gente pode ter uma fratura de vértebra, a gente pode ter uma neoplasia, então já vira um sinalzinho vermelho, e aí a gente precisa investigar ou intervir. Então, ficar atento aos sinais de alerta. Daqui a pouco eu vou falar sobre os sinais de alerta. Uma dor lombar unilateral irradiada para a perna, geralmente isso é uma radiculopatia. A gente chama isso de lombociatalgia. Também vamos falar isso mais para frente, que a causa principal é hérnia de disco. E aí a gente tem um sinalzinho amarelo que é das radiculopatias. Uma dor lombar baixa central pode ser uma dor de origem visceral. Uma dismenorreia, que embora não seja grave, eu coloquei aqui o sinal vermelho, não é grave, mas precisa, quando a gente tem uma dor de origem visceral, a gente precisa ter uma atuação diferenciada, que não é propriamente a atuação que a gente faz com as lombalgias mecânicas. Então isso também, uma dismenorreia, uma cólica menstrual, é uma origem, uma causa de dor lombar. Endometriose é uma causa de dor lombar também, recorrente, principalmente nos períodos menstruais. Doença inflamatória pélvica é uma causa de dor lombar também. Geralmente essas doenças também são acompanhadas de dor em hipogastro, dor em baixo ventre. Então a gente tem aí causas viscerais de dor lombar, pensando principalmente aqui nas mulheres. Sinalzinho vermelho para atuação prontamente. Uma dor unilateral irradiada para frente, para a região pubiana, para frente e para baixo, a gente pode ter então dor também de origem visceral, e aí a gente tem a litíase renal e pielonefrite como causas importantes, e aí que precisam de atuação, são causas, inclusive, que podem ser emergências médicas no caso de colelitíase, no caso de litíase renal, de nefrolitíase, e é uma dor intensa, E a pielonefrite é um quadro que vem com sinais infecciosos, febre, prostração, mas são dores de origem visceral, sinalzinho vermelho também para elas. Uma dor lombar baixa, bilateral, em topografia de articulações sacroiliacas. Então a gente tem baixa ali em sacro,
nas articulações sacroiliacas, a gente tem que pensar em sacroileite, e aí a gente tem que pensar nas causas inflamatórias, principalmente a espondilite anquilosante. Já falar um pouquinho mais sobre isso também mais adiante. É uma causa um pouco mais rara, mas precisamos pensar nisso. Mas a dor, ela pode ser uma dor referida também. Ela pode ser uma dor que vem da frente irradiada para dorso, como por exemplo na colecistite, né, nas dores de origem na vesícula biliar. Né, e aí a gente precisa pensar também nisso. Sinalzinho vermelho, porque precisa de intervenção cirúrgica, enfim, precisa de uma intervenção diferenciada aí. E aí vamos direto para os sinais de alerta. Esses sinais de alerta, eles guiam a gente, principalmente na investigação. Então não é porque tem sinal de alerta que a gente vai encaminhar tudo. Mas no caso de sinais de alerta, a gente precisa investigar. Né? Então, trauma é importante, né? Uma pessoa que teve uma queda, ou que bateu a coluna em algum lugar, enfim, que teve um trauma importante, a gente precisa considerar e precisa investigar, e aí é uma das únicas indicações para radiografia. A gente geralmente tende a pedir uma radiografia logo quando a gente vê uma pessoa com dor lombar, mas eu vou falar que a radiografia é um exame que mostra muito pouca coisa de sinais clínicos para diferenciar dor lombar. Não é um exame bom para ver dor lombar. Né? Mas se eu tenho um trauma, isso é importante para mim, porque eu posso ter ali uma fratura de vértebra, eu posso ter uma espondilolistese. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso também. Então, trauma é um sinal de alerta. Febre. Febre é outro sinal de alerta, que pode indicar dores de origem visceral, pode indicar infecções, inclusive infecções ósseas. Então, febre acima de 48 horas é um sinal de alerta. Perda de peso inexplicada. Perda de peso, sempre a gente precisa pensar em doenças neoplásicas, né? Câncer, a gente precisa pensar nisso. Né? Então, prestar atenção para perda de peso involuntária. A pessoa não está fazendo dieta e perde 5 quilos em 2 meses, por exemplo. Pessoas acima de 70 anos, idosos, né? Pessoas acima de 70 anos precisam ser investigadas, principalmente com aquela dor lombar de início recente, né? Com pessoas com comorbidade, com outras patologias, pessoas que já tiveram, por exemplo, tratamento de câncer, podem ter uma metástase em coluna. Então, um sinal de alerta importante aí é a idade. Déficit neurológico grave ou progressivo, então a pessoa já com acometimento de medula ou de raiz nervosa precisa ser investigada, e principalmente pensando aí nas radiculopatias. Então, pensar aí em paresia ou diminuição da força muscular, ou parestesia, que é formigamento ou dormência. Né? História de câncer, como eu falei, importante por causa da questão de metástases em coluna. Dor acima de 6 semanas sem resposta ao tratamento, que é aqui, inclusive, uma indicação uma possível indicação para encaminhamento. Né? Se eu faço o tratamento clínico ou fisioterápico também por 6 semanas, sem resposta nenhuma, isso aí já me credencia para solicitar exames, investigar a pessoa. Mas eu não preciso, na grande maioria dos casos, pedir exame antes de fazer o tratamento clínico. Pessoas imunossuprimidas, né? Pessoas imunossuprimidas podem ter condições, podem ter condições importantes aí, como por exemplo tuberculose, tuberculose óssea, né? Então pensar nisso também. Pessoas imunossuprimidas tomando corticoide ou soropositivas, né? Fazendo que tem imunossupressão devido à AIDS, né? É um sinal de alerta também. E osteoporose também é um sinal de alerta pelo risco de fratura, né, de coluna. Então, guardar esse slidezinho para vocês. É sempre bom a gente ter esses sinais de alerta aí no celular para consultar. A gente
não dá para a gente decorar tudo, mas é importante a gente ter isso aí no nosso arsenal clínico aí para poder lidar com isso no dia a dia. Falar agora mais especificamente sobre as causas dos nossos sinaizinhos verde, amarelo e vermelho. Então, a maior causa de dor lombar é a dor lombar inespecífica, são lombalgias mecânicas, também chamadas de músculo ligamentares, que a gente pode também chamar de síndrome miofacial, ou seja, é ali uma dor ligada ao músculo, a contraturas e reações inflamatórias que pegam tanto o músculo como a fáscia muscular. Então, é a causa mais comum de longe, acomete como dor lombar baixa, unilateral, podendo se irradiar para a região sacral ou nádegas. Geralmente autolimitada, então geralmente dura alguns dias. É um desafio porque não há assim, uma estrutura anatômica totalmente comprometida. É, ajuda para a gente a palpação da musculatura paravertebral e principalmente para o paciente. Né? Se a gente faz o exame físico, é importante a realização do exame físico e palpa a musculatura paravertebral e essa musculatura está dolorida, isso indica uma síndrome miofacial. O importante, então, é acompanhar o paciente, examinar o paciente com atenção. Então, muitas vezes o paciente vem solicitando exames e muitas vezes ele não aceita, por exemplo, que a gente não passe um exame, muitas vezes porque a gente não examina o paciente com atenção. Se a gente examinar o paciente com atenção, ele se sente cuidado e ele confia mais na gente. Né? E se tiver sinais, né, característicos de lombalgia mecânica, de lombalgia inespecífica, a gente tem que tranquilizar o paciente, que ele não tem um problema mais grave. E se a gente tiver o vínculo gera confiança. Então, se a gente está acompanhando o paciente, tem um vínculo, conhece ele também nos conhece. Então, se a gente faz escuta ativa, com atenção e tem responsabilidade, a gente previne o sobrediagnóstico e o sobretratamento. Ou seja, a gente não precisa solicitar exames a todo momento, a gente não precisa pedir, passar medicamentos ou fazer intervenções mais importantes a todo momento. Claro que a gente precisa aliviar a dor, isso é uma coisa importante. Então, o tratamento, então, a associação do tratamento medicamentoso com cinesioterapia, com fisioterapia, costuma ser eficiente na grande maioria dos casos de lombalgia mecânica, né? Então, o tratamento medicamentoso ele pode ser feito com anti-inflamatórios, analgésicos. Em um número muito pequeno dos casos, a gente pode passar analgésicos opioides quando a dor é mais intensa, né, codeína com paracetamol, por exemplo, mas reservar esses casos para casos mais graves, porque a gente pode criar dependência medicamentosa com opioides, e hoje é muito comum essa dependência medicamentosa, então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Eu uso de mio relaxante também, que hoje está sendo muito utilizado a ciclobenzaprina. Tomar cuidado aqui com idosos tomando ciclobenzaprina, né? É, E os antidepressivos tricíclicos podem ser utilizados principalmente em dor neuropática e são também úteis nos distúrbios do sono associado a isso, né? Então, é uma opção aí. Mas a gente fica mais com os anti-inflamatórios e analgésicos como primeira linha de tratamento medicamentoso, mas isso associado a uma fisioterapia. A fisioterapia tende a ser a principal conduta terapêutica nesses casos, quando são casos mais sustentados, né? Quando são casos transitórios, na maioria das vezes, você utilizando anti-inflamatórios durante 2, 3 dias, né, evitando carregar peso, mas também evitando um repouso prolongado, né, porque não é uma indicação de repouso prolongado para tratamento, a gente consegue melhorar essas causas de dor lombar. Então tá lá. Hoje a fisioterapia
tem o tratamento de manipulação das vértebras, né, que é a osteopatia, que tem mostrado muito bons resultados na literatura, cada vez mais ganhando espaço. Aí, no início não se acreditava muito nisso, né, manipulação de vértebra, só que o pessoal da fisioterapia tem mostrado e evidenciado, hoje tem saído artigos científicos muito importantes sobre isso, mostrando a efetividade de manipulação da vértebra, né? O exercício para prevenção é muito importante, né? Principalmente um exercício para estruturar o nosso eixo corporal, né? Muitas vezes a gente não tem a musculatura abdominal bem desenvolvida e aí a musculatura vertebral passa a ser dominante e aí a gente acaba tendo um desvio do eixo. Então, às vezes, a gente precisa fortalecer a musculatura abdominal para a gente poder né, ficar com o eixo mais centrado e evitar lombalgias, né? O repouso só na fase aguda, mas evitar um repouso prolongado e aos poucos, né, fazendo exercício, né, para se manter ativo, né, e fortalecer a musculatura, principalmente nessa questão de fortalecer o eixo que eu falei. As modalidades físicas, né, o gelo e calor são muito utilizados. O calor serve para relaxamento muscular, né? O gelo serve mais para dores ligadas a lesões, estiramentos, lesões articulares. Enfim, gelo é uma coisa que é muito utilizada e muito negligenciada. E é fácil, de fácil utilização, né? É, Então a gente pode fazer isso. Estimulação elétrica principalmente na fisioterapia, né? Junto com a cinesioterapia, são, existem indicações específicas para isso no tratamento da lombalgia mecânica, e a acupuntura também tem mostrado resultados favoráveis em casos de lombalgia mecânica. Falar um pouquinho sobre as síndromes radiculares, que a gente tem aí essas três principais aqui, a espondilolistese, a estenose e a hérnia de disco. A hérnia de disco é a principal causa, né, de síndrome radicular. A espondilolistese, o que seria a espondilolistese? É um deslizamento da vértebra sobre a outra, né? Um deslizamento da coluna. Então a gente verifica, e são casos potencialmente graves, dependendo do grau da espondilolistese. E a gente tem aqui o grau os graus aqui 0, 1, 2, 3 e 4, conforme a magnitude do deslizamento da vértebra. Geralmente acontece entre L5 e S1, né, como nessa foto, né, e acontece mais por traumas, por alterações degenerativas e por doenças degenerativas, e pode acontecer por doenças infecciosas também, mas principalmente aí por traumas. E pode não ter a manobra de Laseg, daqui a pouco a gente vai falar da manobra de Laseg positiva, né? Que é uma manobra para a gente ver radiculopatias. Segundo caso, o segundo patologia é a estenose espinhal, que é um estreitamento do canal central da medula, né? A gente está aqui porque a gente tem a vértebra em estreita ligação com a medula, né? Com o sistema nervoso. A medula faz parte do sistema nervoso. Então, se a gente tem um estreitamento desse canal, a gente pode ter problemas mais sérios. Geralmente acomete pessoas acima de 50 anos, né? E é causado principalmente por degeneração hipertrófica da coluna. A gente pode ter também estenose relacionado a protrusões discais, né? E a manobra de Laseg frequentemente é negativa, mas a gente tem como sintomatologia pseudoclaudicação. Claudicação é quando a gente anda e para a cada momento. A gente conhece claudicação intermitente por causa da circulação, né? Mas a gente também tem isso relacionado à estenose espinhal. Se a gente tem, por exemplo, uma protrusão discal causando estenose do canal medular, a gente pode ter
essa pseudoclaudicação, e a gente pode ter alterações neurológicas importantes nos membros inferiores. E se a gente tem alterações neurológicas dos membros inferiores, a gente precisa pedir exame de imagem, e aí principalmente ressonância magnética. A radiografia é muito pouco útil nesses casos, a menos que tenha radiografia com contraste, é, com contraste na medula, o que é difícil realização. Então, a ressonância magnética seria o exame mais indicado. E falar um pouquinho da hernia de disco, que é o nosso dia a dia, né? Acomete meio a 1% da população, então é uma doença relativamente comum, principalmente entre os 20 e 60 anos, tem uma faixa grande aí de possibilidade, né, de acometimento, né? A gente tem a degeneração discal com a protrusão do núcleo pulposo do disco, então, que pode ser central, mas pode ser lateral, pode ser central causando uma estenose, como falei anteriormente, mas pode ser lateral, mais comum sendo lateral, e causando uma compressão de raiz nervosa. E aí causando o que a gente chama da lombociatalgia, né? Que é aquela dor irradiada para membro inferior, irradiada para as pernas. E pode ter sintomas e sinais neurológicos. Se eu tenho sintomas e sinais neurológicos, eu preciso investigar com ressonância magnética. Eu nem preciso investigar com ressonância se eu não tiver sintomas neurológicos. Se não tiver sintomas neurológicos, eu posso simplesmente encaminhar para fisioterapia, que a maioria dos casos é benigna, né? Então, eu só peço a ressonância para quem tem sinais e sintomas neurológicos. Ah, professor, eu peço se eu tenho uma lombocetalgia e eu posso pedir um raio-x. Raio-x tem muito pouca ajuda para radiculopatias, para lombocetalgia. Muitas vezes vem um resultado mostrando redução do espaço intervertebral, mas é um resultado muito inespecífico e muito falho, que não mostra para a gente, não diz para a gente se a gente precisa investigar mais ou não. Então, o exame de escolha é a ressonância nuclear magnética e a gente pede quando tem sintomas e sinais neurológicos. Tá aí, ó, a hernia de disco aqui, uma protrusão discal aqui posterior, já acometendo medula aqui, causando uma estenose, né? E o tratamento, então, ele é principalmente conservador, né? Então, é uma lombalgia não limitante, só nas lombalgias mais limitantes é que a gente pensa em tratamento cirúrgico. Então, o tratamento conservador é um repouso por curto período, então a gente não faz um repouso prolongado, a gente tem que voltar às atividades, não tem comprovação de melhora a um longo espaço de repouso, pelo contrário, às vezes piora. A manipulação vertebral com fisioterapia tem mostrado bons resultados, então muitas vezes é melhor a gente encaminhar esse paciente com hernia de disco para a fisioterapia, melhor encaminhar para a fisioterapia do que para a ortopedia. Reservar para a ortopedia os casos mais cirúrgicos, né? Para a ortopedia ou para a neurocirurgia. Podemos fazer associação de anti-inflamatórios não esteroides com opioides. Ou corticoide e gabapentina, que são muito utilizados aqui pelos especialistas. A gente, na atenção primária, a gente se reserva mais a utilização de anti-inflamatórios não esteroides e atuando junto com a fisioterapia, a gente consegue ótimos resultados, né? Então, se a gente tem hoje uma quantidade enorme de encaminhamentos para ortopedia, isso não precisa acontecer. Agora, a gente precisa também ter, por outro lado, acesso à fisioterapia. Então, ter um profissional da fisioterapia no município é mais importante para as doenças mais comuns do que ter um profissional ortopedista, por exemplo, né?
Então, pensar nisso, pessoal dos municípios, né? Sim, ter fisioterapeuta que atue nisso é mais importante para a gente na atenção primária. E aí, falando das condições mais graves, né? As condições mais graves, vou falar da síndrome da Caldequine, das fraturas, das causas inflamatórias, infecciosas, neoplasias e dor de origem visceral. São as causas que a gente precisa atuar prontamente, são as causas que a gente precisa, que são as causas mais sérias, né? Que a gente precisa ter um olhar mais importante. Então, a síndrome da Caldequina é uma dor aguda que acontece geralmente com uma protrusão discal aguda em casos mais ligados a traumas. Uma paciente carregou um peso muito grande, como por exemplo saco de cimento, e teve uma protrusão discal aguda, tendo uma compressão da caldequina. A caldequina é aquele prolongamento dos nervos, né, espinhais, né, que saem da medula, né? Então, a partir da região mais baixa, na região lombar, da coluna lombar, a gente tem praticamente só caldequina, né, e pouca medula, né? A gente tem medula só até L1, L2, né, L3, L4, L5 a gente tem a caldequina, né, que são os nervos que vêm da medula e saem lá pelo sacro. Geralmente é uma dor aguda e intensa e é irradiada para membros inferiores e muitas vezes e também para períneo e muitas vezes com disfunção esfincteriana, né? Então a gente tem aí, lembrando dos dermátomos, daqui a pouco eu vou mostrar uma foto disso, né? Que a gente pode ter disfunção miccional e também para defecação, né, de esfíncter, tanto esfíncter urinário quanto fecal, né, a gente pode ter problemas relacionados a isso. E a diminuição da força muscular das pernas é muito comum. Fraturas. Então, o principal fator de risco é a osteoporose, né? Então, se a gente tem fratura de vértebra, o principal fator de risco é a osteoporose, por isso que a gente precisa olhar um pouquinho para isso, principalmente pessoas do sexo feminino, idade acima de 70 anos, quando as mulheres entram na menopausa, né, pós-menopausadas, a incidência de osteoporose costuma aumentar. Então, a gente ficar ligado nisso, né, e no início pode fazer suplementação de cálcio com alendronato, né, lembrando dos fatores de risco, né, para as pessoas que têm fatores de risco importantes, pessoas sedentárias, às vezes obesas, sexo feminino, idade, né, pós-menopausadas. Também trauma, né, trauma é uma situação aí que pode levar a fratura, e o uso de corticoide. O uso de corticoide pode levar a osteoporose, mas pode levar também a condições como infecções, né? E a gente vai ver no próximo slide aqui. Então, ficar ligado aí em pessoas que sofreram traumas e pessoas que têm osteoporose. A osteoporose, ela não dói. É uma situação que a gente frequentemente vê pacientes assim, ah, não, eu tenho osteoporose, por isso eu tenho dor. Na verdade, o que dói é a artrose. A artrose é que dói. A osteoporose é um desgaste da coluna, desgaste dos ossos. Né? É uma diminuição da matriz óssea dos ossos. Né? E aí a gente, por causa dessa diminuição da matriz óssea, a gente pode ter a predisposição para fraturas. Inclusive, às vezes, quando o caso é mais sério, mais grave, fraturas espontâneas, sem trauma nenhum. E aí a pessoa começa a ter dor, e aí na palpação a gente revela a dor, e aí geralmente são pessoas com uma idade um pouco mais avançada. E aí a gente entra aí nos sinais de alerta. As causas inflamatórias, principalmente pensando em espondilite anquilosante, que é a principal causa aí de inflamatória, que tem início insidioso, piora com repouso, isso é uma
né, uma característica das causas inflamatórias aí. A gente pode ter também causas inflamatórias relacionadas às colagenoses, por exemplo, as doenças reumáticas, como artrite reumatoide, embora não seja muito comum essa apresentação em esqueleto axial, é mais comum as dores e artrite nas extremidades, mas a gente até pode ter as colagenoses mostrando também acometimento do esqueleto axial. A piora com repouso e a rigidez matinal prolongada é uma característica, né? Então, a pessoa que acorda com um corpo mais rígido e que vai, ao longo do dia, melhorando, ao longo da manhã, melhorando, que tem uma rigidez maior que uma hora, por exemplo. Uma rigidez maior que uma hora já chama a atenção da gente para doenças inflamatórias importantes. Sintomas sistêmicos podem estar presentes e a dor noturna é uma característica. Então, lembrar que espondilite anquilosante, que é uma doença ligada ao HLA-B27, né, é uma doença rara, mas acomete homens mais jovens, mas que a gente precisa pensar naquelas causas de dor lombar mais baixa, sacroileite. E as causas infecciosas aí. Herpes zoster pode ser uma causa infecciosa, que geralmente é uma dor na pele, né? Mas pode acometer a dor lombar, porque é muito importante. Pode acometer a região lombar, que é muito comum acometer, principalmente a dor lombar mais alta, assim, né? Nos nervos intercostais, né? Então é muito comum eu ter zoster nos dermátomos intercostais, então pode doer. O Staphylococcus é uma bactéria que tem disseminação hematogênica algumas vezes. Então, a pessoa pode ter um furúnculo, por exemplo, e ao espremer esse furúnculo sem um cuidado de cobrir com antibiótico, o Staphylococcus ele pode cair na corrente sanguínea e pode causar infecção à distância. Não, então pode causar pneumonia, pode causar artrite séptica e pode causar também osteomielite e osteomielite de coluna, né? Pode ter acometimento de coluna. Osteomielite, né? Tá aqui embaixo. E a gente tem o mal de Pote também, né? Que é tuberculose, tuberculose óssea, né? Tuberculose de coluna, chamada mal de Pote, né? Em pessoas, a gente precisa pensar aí, pessoas com imunossupressão, enfim, principalmente crianças, né? Crianças com dor lombar, com palpação de vértebra positiva, né, dolorosa, as suspeitas de tuberculose óssea. E pessoas com imunossupressão, então, a gente pode ter infecções ósseas relacionadas à coluna vertebral. Pessoas com diabetes, a gente também tem uma predisposição maior. Prestar atenção em febre ou outros sintomas sistêmicos. O laboratório, aí sim, o laboratório e a radiografia podem ajudar. Então, guiados pelos sinais de alerta, a gente pode pedir exames. Aí, o VHS é um exame que ajuda a gente, principalmente em casos de tuberculose e osteomielite, com VHS tá bem alto, né, beirando 100, né, o VHS que é a velocidade de hemossedimentação. E a hemocultura é na suspeita de uma infecção por disseminação hematogênica, é um exame que a gente pode utilizar. As neoplasias, né, também são aí sinalzinho vermelho para as neoplasias. A gente pode ter tanto metástase ou neoplasias primárias, mais comuns são metástases em coluna, né? Mas neoplasia primária, a gente tem um mieloma aí como uma possível neoplasia primária óssea, né? Então, se a gente tem uma vértebra acometida, né, pelo tumor, a gente tem que pensar em metástase ou mieloma. E aí, ó, é uma dor contínua e progressiva. Tu pensar assim, sempre a suspeita de tumores, neoplasias, é quando os sintomas são contínuos e progressivos.
né? Dor noturna, com piora com decúbito, e pode acometer também o sistema nervoso por invasão. Então a pessoa pode ter, inclusive, agudamente, uma diminuição da força muscular dos membros inferiores, pode inclusive causar queda, uma diminuição aguda dos membros inferiores por invasão, né? E a dor, para finalizar essa parte aqui dos sinaizinhos vermelhos, uma dor de origem visceral. E aí a gente tem o rim, né, que é essa distribuição da dor, né, dor lombar com irradiação para a região pubiana. A pielonefrite e a nefrolitise são causas importantes. Útero e vesícula a gente falou também. Então é a cólica menstrual, dismenorreia, a doença inflamatória pélvica e a endometriose como causas importantes. E a dor referida da vesícula também pode ser sentida na dor na região lombar. Para as radiculopatias, a manobra de Laseg é uma manobra que precisa ser feita, né, para diagnóstico diferencial das radiculopatias. Então, a pessoa com dor lombar irradiada para membros inferiores, eu preciso fazer o exame físico e pesquisar, então, a manobra de Laseg, que é o paciente deitado em decúbito dorsal e a gente levantando o membro inferior, e aí tem que fazer isso com os dois membros inferiores, levantando o membro inferior esticado, né? Até a altura de 60 graus por aí, se a gente tiver dor no trajeto do nervo, né? Isso indica para a gente que é uma lombociatalgia mesmo, que é uma síndrome radicular. Se a gente tiver dor acima de 60 graus, isso já não é tão específico para síndromes radiculares, pode estar presente em várias condições. Então, assim, manobra de Laseg até os 60 graus. E aí, quanto menor o grau, maior a probabilidade de ser. Quanto menor o grau e desencadeando dor no trajeto nervoso, maior a probabilidade de ser uma radiculopatia. E eu posso sensibilizar o teste com essa manobra de flexão dorsal. Então a gente levanta o membro inferior até o nível da dor e então a gente levanta o membro inferior, só desligando o som aqui. Gente, tem um ecozinho aí. O som desliguei, som ligado. Eu pioro a dor. Isso é uma sensibilização da manobra de Laseg. E aí eu preciso fazer essa manobra de Laseg como diagnóstico diferencial de radiculopatia. Tem o teste Schober também, que é principalmente para ver espondilite anquilosante. É uma doença mais rara, mas auxilia de alguma maneira o teste de Schober, que a gente pega o ponto nas espinhas ilíacas superiores e faz um ponto e desenha um pontinho na coluna e desenha outro ponto 10 centímetros acima e pede para a pessoa fletir, né, então a coluna, né, fazer uma flexão, e esse espaço ele precisa aumentar para 15 centímetros ou mais, né? Se aumentar para menos de 15 centímetros, eu já tenho uma suspeita aí de uma, né, de uma doença inflamatória, como espondilite anquilosante, que é uma calcificação dos ligamentos paravertebrais, né? Os ligamentos do ligamento anterior da coluna vertebral, fazendo com que a coluna fique rígida. E aí, por isso, a gente tem esse teste aqui que ajuda a gente. Tá? E tem os dermátomos também, no caso das radiculopatias, né? Tem os dermátomos, que é uma coisa que também a gente precisa ter aí no nosso celular,
né, para auxiliar a gente, porque os dermátomos mais acometidos pelas radiculopatias são aqui L5 e S1, né? Então a gente tem mais uma dor, né, posterior ou lateral, né, que pode passar, no caso de L5, L4, L5, que pode passar por uma dor anterior também no membro inferior. Mas o mais comum é uma dor posterior de S1 ali, S2, principalmente S1 e L5. Quando e como investigar? Aí chega para a fase final da aula, como e quando investigar e quando encaminhar. Então, os exames de imagem não devem ser utilizados nenhum exame como rotina. A gente precisa se guiar pelos sinais de alerta. Então, aqui, a gente não precisa pedir radiografia para todos os pacientes. Pelo contrário, a radiografia, nem assim, na grande maioria das vezes, não mostra para a gente, por exemplo, radiografia mostrando artrose de coluna. A gente não muda conduta para a gente. A grande maioria das pessoas acima de 60 anos vai ter artrose de coluna, vai ter algum grau de artrose de coluna, o que não muda a conduta da gente, né? Só que a gente se guia pelo sinal de alerta, né? Se a gente tem um sinal de alerta, aí a gente pede. Mas o que a gente pede geralmente? Não é uma radiografia, é uma ressonância magnética. Principalmente se tem sinais de comprometimento neurológico. A ressonância é o melhor exame. Só que a gente não tem a ressonância em todos os municípios, né? Então, o que a gente precisa então? É pedir a ressonância quando a pessoa tiver uma radiculopatia com sinais neurológicos. Se não, é melhor encaminhar para fisioterapia, né? Do que pedir outros exames. Outros exames complementares que são úteis. O VHS, principalmente naqueles casos de tuberculose, osteomielite, neoplasia, ele está muito aumentado, né? Câncer, osteomielite e tuberculose, colagenose são doenças que elevam muito o VHS, então em torno de 100, e auxilia a gente pelo menos a pensar em grupos específicos de doença. O PCR também é uma marcador inflamatório, o PCR menos específico. O HLA-B27 ajuda a gente na questão das lombalgias inflamatórias, principalmente pensando em espondilite anquilosante. A hematologia bioquímica auxilia um pouco, né, a gente, mas principalmente naquelas de origem visceral, então pensando aí em doenças, infecções, pielonefrite, é, enfim, infecções urinárias, ou colecistite aguda, por exemplo, é um caso que a bioquímica pode ajudar. O exame de urina também nesses casos viscerais. E a eletroneuromiografia pode auxiliar a gente nas radiculopatias, né? Com um sinalzinho amarelo. Lembrar que o sinalzinho amarelo que é um exame que vê comprometimento nervoso, né? Quando encaminhar? Né? Aí a gente tem um protocolo do Ministério da Saúde, né, que diz para a gente assim, quando encaminhar. Claro, existem outras situações mais específicas dos municípios que fazem a gente pensar em encaminhar. Só que a gente tem que pensar assim, em encaminhar o mínimo possível e não o máximo possível, como a gente geralmente faz, né? Então, você que está aí nos municípios, né, e que lida com isso no dia a dia, né, se evitar encaminhar todos os pacientes que estão com dor lombar, né? A gente verifica, né, que quantidade de encaminhamentos de dor lombar é uma quantidade muito grande e geralmente, desnecessariamente, a pessoa tem que vir para Rio Branco, para o especialista, enfrentar uma fila de 11 mil pessoas, numa fila para ortopedia, que era o que estava lá quando motivou a gente a fazer a pesquisa, né? É, então isso prejudica o paciente mais do que
do que melhora, né? Então, quando encaminhar? Quando a gente tem uma síndrome radicular sem melhora clínica após 6 semanas de tratamento. Ou quando tem uma dor lombar com sinais de alerta na impossibilidade de fazer exame. E aí a gente sabe que tomografia e ressonância a gente não faz nos municípios. Então, se eu tenho sinal de alerta, muitas vezes eu preciso encaminhar, né, esse caso. Mas, gente, eu não preciso encaminhar uma mulher jovem com dor, lombalgia inespecífica, sem radiação, sem sinais de alerta, ou um homem jovem que passa, que tem sua profissão ligado a ficar sentado durante um longo tempo, por exemplo, como pessoas, né, que mexem muito no computador, como o meu amigo Lucas, aqui do Núcleo de Telesaúde, é, ou pessoas que trabalham com, por exemplo, com transporte, taxistas, caminhoneiros, né, e que têm dor lombar, não necessariamente eu preciso fazer exames, não necessariamente eu preciso encaminhar. Depende dos sinais de alerta. Então, mas às vezes eu preciso de fisioterapia. Aí sim, fisioterapia. Então, ter uma fisioterapia no município, isso é uma coisa que é, poupa dinheiro, provavelmente. Porque você resolve casos de dor lombar sem precisar pedir, sem precisar encaminhar para TFD. Então você imagina a quantidade de gente TFD, então ter um fisioterapeuta no município às vezes é, facilita, às vezes melhora. Você tem que pagar um profissional, mas você não paga tanto TFD. Vamos lá. Lombalgia de característica mecânica com espondilolistese. Então, caso de espondilolistese, a gente precisa encaminhar. São potenciais casos cirúrgicos, então, assim, potencial caso cirúrgico a gente precisa encaminhar. E aquela lombalgia inespecífica que não tem melhora clínica após um tratamento com 6 meses de tratamento. Né? Então, investe no tratamento, tenha uma boa relação com o seu paciente, tenha um bom vínculo, examine, explique o que é a coluna vertebral, explique o que é a musculatura paravertebral, explique que não é dor nos rins. Né? Muitas vezes a pessoa sai da consulta, vai para a consulta pensando que é dor no rim, sai da consulta pensando que é dor no rim, e às vezes pede encaminhamento para o urologista, né? Que não é indicação. Então, quando encaminhar nestes casos aqui, né, fatalmente tem outros casos que não estão aqui, que a gente precisa encaminhar conforme a especificidade de cada município. E por isso é que a gente tem a teleconsultoria. Então, se você ficar na dúvida, você que está aí no município, ficar na dúvida, encaminho ou não encaminho, né, um paciente, é, faz uma teleconsultoria, entra na nossa plataforma. Se tiver dificuldade com a plataforma de cadastro, entre em contato com a equipe, pede um cadastro, se cadastra lá na plataforma do NUTES, Telesaúde, e aí pede uma teleconsultoria, solicita uma teleconsultoria que a gente ajuda. Então, estamos aqui para isso, para ajudar. Aí eu trouxe alguns casos aqui para a gente fazer um testezinho, para finalizar a aula, né? Para saber se a gente precisa, qual é o diagnóstico mais provável, se a gente precisa ou não encaminhar. Vocês podem mandar perguntas aqui pela nosso box aqui de bate-papo, que daqui a pouco a gente finaliza e pergunta. Mas vocês podem aí trocar ideia com os seus colegas que estão aí na sala ou pensar no computador, o que eu faria então com uma mulher de 25 anos, estudante de medicina, com dor lombar? Né? Se não está aqui nenhum sinal de alerta, não tem nenhum sinal de alerta. Então o que eu faria? Uma pessoa jovem, né, passa um longo tempo aí sentado, estudando, às vezes com postura inadequada, às vezes estudando na cama, né? Então a gente precisa pensar nisso. Precisa pensar também na postura de dormir, no colchão, né? O colchão mole favorece a dor lombar. Então, uma mulher de 25 anos, estudante de medicina com dor lombar, até que prove o contrário, é uma síndrome miofacial, com o nosso sinalzinho verde aí
eu não preciso pedir exames, eu tenho que orientar essa pessoa. Tem que trocar ideia e ver o que está acontecendo e orientar. Aí, postura correta na cadeira, postura correta na, na cama para dormir. Outro caso, mulher de 25 anos com dor lombar baixa e em baixo ventre, e hipogástrio, em baixo ventre, sempre na mesma época do mês. Sempre na mesma época do mês, faz a gente pensar em ligação com a menstruação, né? E aí, dor ligado à menstruação, pensar em dismenorreia e pensar também, nunca negligenciar, possibilidade de endometriose. Então, por causa dessa questão da endometriose, que a gente às vezes precisa investigar, né? Nem sempre a gente precisa investigar uma cólica menstrual. Mas, porque a pessoa até já vem às vezes falando que, que tem cólica menstrual, né? Agora, se é uma coisa que está incapacitando, se é uma coisa, né, que é recorrente e mais intensa, eu preciso pensar em endometriose e aí entra o sinalzinho vermelho. Vamos lá, mulher 25 anos com dor lombar e febre alta, sinal de Giordano positivo. O sinal de Giordano é aquela punhopercussão lombar. É uma percussão que a gente faz na região lombar e a pessoa então tem um salto, né? Tem um salto repentino por causa de dor. Então, uma pessoa com febre e dor lombar desencadeada pela percussão, que a gente chama de sinal de Giordano, é uma pessoa com uma dor de origem visceral, que é uma pessoa com pielonefrite. E aí, sinalzinho vermelho para ela, preciso tratar rápido. Outra, mulher, 45 anos, empregada doméstica, ou seja, faz muitos trabalhos pesados, braçais, com dor lombar irradiada para a parte posterior da coxa e pernas. Aí é uma dor irradiada, lembrar da manobra que a gente precisa fazer, que é a manobra de Laseg. Essa manobra deu positivo, então eu preciso pensar em radiculopatia, e as radiculopatias então são sinaizinhos amarelos, lomboceltalgia. Para essa mulher que não tem sintomas e sinais neurológicos, eu posso fazer uma fisioterapia. Fazer primeiro orientações, posso passar um anti-inflamatório sim, mas pensar em fazer uma fisioterapia, né? Não encaminha direto ao ortopedista, não encaminha direto ao neurocirurgião e também não pede exame de imagem diretamente. Mulher 75 anos aposentada em tratamento para anemia hemolítica autoimune com dor lombar localizada na coluna, dor a digitopressão. Olha aí, ó. Mulher 75 anos, para começar, sinal de alerta, né? Tratamento para anemia hemolítica autoimune, que é feito com imunossupressores, é feito com corticoides, imunossupressores. Isso predispõe tanto a doenças que podem se disseminar pela imunossupressão, quanto a fraturas por uso crônico de corticoides, por exemplo, que induzem a osteoporose, né? Então eu preciso pensar aí em uma fratura, né, de vértebra, em uma osteomielite, por exemplo, né? Então, sinalzinho vermelho para essa aqui, investigar. Lembrar que nem todo caso com sinal de alerta eu preciso encaminhar, mas eu preciso, todos os casos com sinal de alerta, eu preciso investigar. Homem, 15 anos, com dor lombar localizada na coluna, febre de 37,6 a um mês. Olha, febre é um mês, gente. Sinal de alerta aí, né? Acorda sempre à noite molhado de suor. Dor a distopressão da coluna. VHS 96 milímetros. Olha isso. Sudorese noturna, tá? Febre vespertina e sudorese noturna nos faz pensar em tuberculose. Essa febre, uso crônico, aí febre baixa, crônico, com VHS aumentado, nos faz pensar em tuberculose óssea, mal de Pote.
Homem, 20 anos, jogador de LoL. Conhecem LoL? League of Legends. Joguinho eletrônico muito praticado aí por pessoas jovens, né? Jogador de LoL com dor lombar à esquerda sem irradiação. Dor à palpação da musculatura paravertebral. Então, olha aí, ó. Jovem, sem sinais de alerta, dor à palpação de musculatura paravertebral. É um caso de síndrome miofacial, sinalzinho verde para ele, tá? Homem, 35 anos, dor lombar há 6 meses, de início insidioso, piora com repouso, tem rigidez matinal importante, teste de Schober positivo. Vamos lá, ó. Dor lombar há 6 meses. Se estiver em tratamento já há 6 meses, tratamento há 6 meses e não estiver respondendo, isso é motivo de encaminhamento para o especialista. Agora, tem rigidez matinal importante, piora com repouso, isso indica para a gente uma doença inflamatória. Homens jovens com teste de Schober positivo, isso indica para a gente a possibilidade de espondilite anquilosante. Então, é um caso aí de sinalzinho vermelho. Homem de 45 anos, trabalhador braçal, com dor lombar intensa após queda, irradiada para glúteos bilateralmente, LASEG negativo. Olha só, após queda. Após queda, a gente sempre tem que pensar, trauma importante, né? Sinal de alerta. A gente sempre tem que pensar em fratura ou o que? Espondilolistese. Espondilolistese pode dar essa dor irradiada para glúteo com manobra de LASEG negativo. Olha aí, ó, sinalzinho amarelo para ele, é uma radiculopatia, espondilolistese. Esses casos sim precisam de encaminhamento, que é potencialmente cirúrgico, tá? Espondilolistese. Então, talvez a espondilolistese grau 1, tipo, até possa acompanhar o paciente, né? Mas se tiver com sinais clínicos importantes, é melhor a gente encaminhar esses casos. Homens de 58 anos com dor lombar insidiosa, irradiada para a perna bilateralmente, dor piora sempre quando anda. Olha aí, dor piora sempre quando anda, tem que parar às vezes. Isso aqui é sinal de claudicação, pseudoclaudicação. LASEG geralmente negativo. Aí, ó, possibilidade de estenose espinhal, né? Então, dor irradiada, uma radiculopatia, com pseudoclaudicação, então sinalzinho amarelo para ele, né? Nesses casos, com pseudoclaudicação, bom a gente investigar. Homem, 38 anos, com dor lombar intensa, de início súbito, irradiada para a região púbica e saco escrotal, né? Com dor lombar intensa de início súbito, né? Dor lombar irradiada para frente, região púbica, né? Lembrar com essa característica de dor de origem renal, né? Dor súbita, sem febre, isso deve ser pedra no rim, isso deve ser nefrolitise, deve ser uma cólica renal, né? E sinalzinho vermelho para ele que precisa de investigação e tratamento específico. Homem de 56 anos com dor lombar intensa e aguda, com paralisia bilateral de membros inferiores e perda de controle dos esfíncteres. Olha aí, ó. Dor lombar intensa e aguda, lembrada síndrome da caldequina, né? Aí uma causa mais grave, vermelhinho para ele. Homem de 56 anos com dor lombar alta à esquerda há 2 dias, irradiada para hipocôndrio esquerdo, né? E com mancha eritematosa, ou seja, para frente, né? E com mancha eritematosa no trajeto da dor e com ardência local. Opa, mancha na pele com ardência no início do quadro, isso pode ser uma herpes zoster, que só vai dar bolha, pode só dar bolha depois do 3º dia. Então, lembrar disso. Mancha eritematosa e ardência no local pode ser uma herpes zoster, né? Então, aí, sinalzinho vermelho para ele também.
Homem de 67 anos com dor lombar há 1 mês, de início insidioso, contínua e progressiva. Olha isso, gente. Contínua e progressiva, tá? Isso aqui eu preciso pensar em neoplasia. Tem compressão de vértebra positiva, tem história de neoplasia, tem história familiar de câncer de próstata, que é um câncer que tem metástase predileção em coluna vertebral, né? Então, pensar em neoplasia, principalmente metástase aí, né? Pessoas idosas com início, né, insidioso, contínuo e progressivo. A mulher, 56 anos, sedentária, obesa, com dor lombar em hipocôndrio direito, então tem dor na frente e atrás, né? Dor à palpação em hipocôndrio direito, né? Às vezes tem sinal de Murphy positivo, mas sinal de Giordano negativo, ou seja, punho por percussão lombar negativa, mas tem sinal de Murphy positivo. Opa, isso é sinal de colecistite aguda, é vesícula, né, que também pode dar dor lombar. A mulher de 33 anos com dor lombar à direita, sem radiação, casal com filho de 7 meses. Olha só, gente, uma mulher jovem, com dor lombar sem radiação, sem sinais de alerta, e tem um filho de 7 meses. Gente, quando a gente tem filho pequeno, a gente carrega muito filho, né? E carrega geralmente de um lado só. A gente precisa variar o lado que a gente carrega. Então, tomar cuidado com essas coisas. E aí pode dar uma síndrome miofascial, né? Então, verdinha para essa mulher. Então, tomar cuidado com postura, né? Postura na cadeira, no computador. Então, sempre com as costas encostadas no encosto. Tomar cuidado com a postura para dormir. Evitar a postura em bruços. Tá? A postura que a gente chama, que o acreano, a gente chama de postura emborcada, né? A gente dormir emborcado, porque a coluna ela tem uma curvatura fisiológica e a nossa cintura pélvica, nossa pelve, ela pesa mais. Então, quando a gente dorme de bruços e tem o colchão mole, a nossa pelve pesa muito e traciona a nossa coluna para baixo. E isso pode causar dor lombar. Então, pensar assim que a dor lombar pode ser causada pela postura. E aí, a postura mais adequada para dormir é uma postura de lado, né, com um travesseiro na altura, né, do pescoço, né, e com uma almofada, um travesseiro fino entre as pernas, né? Isso é indicações dos fisioterapeutas aí para postura na hora de dormir, né? Então evitar essa postura de bruços, né, que é uma causa frequente de dor lombar. E olhar para o colchão também para saber se o colchão está muito mole, né? Colchões duros são melhores. Também essa coisa de carregar peso, né? E aí peso pode ser um filho, né? Pode ser um filho pequeno, um bebê, né? Pode ser peso de supermercado, pode ser peso no trabalho. A gente pode carregar muito peso no trabalho. As pessoas que trabalham aí com carregamento de tijolo, cimento, material de construção, é muito comum a gente ter dor lombar. Então, tomar cuidado com essas 3 coisas que eu falei aí, que são causas de síndrome miofascial, né? E aí a gente manejar esse paciente, a gente pode manejar na própria atenção primária. E aí é isso. A gente finalizando a aula aí, e aí, assim, se vocês tiverem alguma pergunta e tal, podem colocar aqui no quadrinho abaixo, mas já deixando à disposição, enfim, também teleconsultorias, né, aí para realização, se tiverem alguma dúvida no dia a dia. Eu vou já colocar aqui a chamada para a próxima, para nossa próxima web palestra, que vai ser nessa próxima terça-feira. A gente tem de terça de 15 em 15 dias, a gente tem o canal
de gestão e vigilância, né? Então, a gente agora vai ter uma bem interessante que é sobre intoxicações. Eu vou colocar aqui o cartaz. E a gente vai ter também na sexta-feira que vem uma. é, Na sexta-feira que vem a gente vai ter também no nosso horário normal, habitual de web palestras, a gente tem, a gente vai ter na próxima sexta-feira, então, a nossa web palestra no canal de saúde mental, sobre a política de saúde mental. E aí fico à disposição de responder perguntas que as pessoas estejam tentando colocar aqui a foto aqui da próxima web, essa próxima web conferência. Tentando aqui, mas não consegui aqui falar. Sumiu aqui o negócio. Mas vamos lá, vamos ver se tem. Deu uma travada geral. Voltou. Então, é, então, é, pergunta aí do Nestor. Para solicitar ressonância na atenção primária não pode ser solicitado, nesse caso, fazer encaminhamento. Isso. Ah, infelizmente, assim, a gente tem uma questão que é assim, a Secretaria Estadual, ela coloca como uma condição para você fazer, pedir, solicitar ressonância magnética, é, ser especialista. Isso, na verdade, é uma imposição que não faz muito sentido, porque assim, a gente parte da pressuposição de que o médico que está na atenção primária não vai fazer a solicitação de exames adequadamente, o que é errado. Na verdade, assim, a gente deveria
na verdade, dar um suporte, auxiliar o médico da atenção primária nos casos em que precisa fazer é, ressonância magnética, ou nos casos que precisa fazer investigação, e o pedido poderia ser pelo próprio médico. Então, o critério para fazer ou não a ressonância não pode ser se é ou não especialista, mas se tem ou não indicação. Então, se a pessoa tem uma dor lombar irradiada para membros inferiores e com é, com sintomas e sinais neurológicos, parestesia, paresia, isso é uma indicação de, exame neurológico. Então, o médico da atenção primária poderia pedir esse exame tranquilamente, né, com essa indicação. Agora, nem sempre é. Infelizmente, a gente tem essa restrição. Quem sabe algum dia, né, a gente possa ter essa possibilidade. É, a gente tá trabalhando na teleconsultoria com parecer de teleconsultoria, né? Então, se vocês quiserem pedir teleconsultorias relacionadas a isso, ou com casos ou com dúvidas, principalmente aí no caso de casos, né? No caso de casos, se for indicação para encaminhamento, a gente manda o parecer para encaminhamento. O parecer para encaminhamento ele é considerado pela Secretaria Estadual para encaminhamento. A gente está discutindo com o pessoal da regulação se a gente não poderia fazer isso para exame também, né? Fazer um parecer para exame. E aí esse diálogo já está acontecendo. Existe uma grande possibilidade da gente fazer regular pedido de exame também pela teleconsultoria, aqui pelo telesaúde, né? Vanessa pergunta: a indicação de prática de exercícios físicos regulares pode ser considerada solução em alguns casos de dor lombar? Sim, com certeza. Com certeza. Embora, assim, em fase aguda de uma dor lombar, a gente tenha problemas, né, um pouco de problema para fazer exercício, mas, assim, primeiro que o repouso ele não deve ser prolongado, então a gente deve voltar a fazer atividade física, e principalmente atividade aí supervisionada, ou se não for supervisionada, uma atividade de baixo impacto, né? Atividade física regular é sempre bom, né? E para alguns casos de dor lombar é solução, porque ele, principalmente aí aqueles abdominais, né? Se você fortalece o abdômen, você regula é, a disposição do centro de gravitacional corporal, o que em muitos casos soluciona a dor lombar porque faz uma contraposição à musculatura paravertebral que é muito forte, né? A musculatura paravertebral é muito forte, né? Então, então a gente pode ter sim a solução para a dor lombar através do exercício físico. E não se esquecer que a prevenção da dor lombar por exercício é a melhor forma de prevenção. Tanto falando do ponto de vista cinesiológico, né, pensando aí no caso do sistema locomotor, né, do corpo, quanto da prevenção da obesidade, né, da perda de peso, prevenção da obesidade, que uma das coisas que mais leva à dor lombar é a obesidade, né? Então, pensar nisso também. Então, tanto a prevenção quanto a solução de alguns casos realmente está no exercício físico. Estamos quase conseguindo aqui colocar o cartaz Olha aí, ó. Pintou o cartaz. Terça-feira, 3 horas da tarde. Nossa enfermeira aqui, professora da UFAC, enfermeira Anne Marques, vai falar sobre a vigilância das intoxicações. Então, é comum assim, a gente ter intoxicações ou por produtos, ou até por remédios, né? Enfim. E aí eles estão criando aqui, professora Anne, professor Dayan, junto com o pessoal da Secretaria de Saúde, junto com o pessoal da UFAC, estão criando aqui um centro de informações toxicológicas e que a gente vai poder ligar
por exemplo, de algum lugar que a gente tenha, do município, o próprio município, a gente está no hospital, a pessoa ingeriu determinada substância, eles auxiliam com o antídoto dessas substâncias, né? E aí a gente pode resolver muitos casos urgentes no próprio município. Então eles vão fazer inclusive um evento na próxima semana, então vai casar bem com a data dessa web palestra aí que vai ter no dia 11/6, então, sobre vigilância das intoxicações. Já convido a todos aí, pessoal dos municípios. Gente, o pessoal dos municípios podia manifestar aí, assim, que municípios que estão conectados aí através dos nossos pontos focais, através daqui do nosso bate-papo, só para a gente mandar aí um abraço aí dos municípios, né? A gente já conhece algumas pessoas que são, né, dos pontos focais, né? A gente tem aí, por exemplo, o senador Guiomar, né, conectado, mas com o município é, algum município que estiver conectado aí, coloca aqui embaixo, aqui na caixa no bate-papo aqui, só para a gente saber aqui o município que está conectado. É, legal, Sérgio. Muito bom. Chamar o pessoal aí da atenção primária. Olha aí, ó, Santa Rosa do Purus. Muito bom, muito bom a presença de vocês aqui. Essa parceria da gente, sempre quando vocês estiverem, se tiver algum problema por aí, a gente fica à disposição aqui no Telesaúde para ajudar o pessoal da saúde indígena de Boca do Acre. Opa! No lugar que eu trabalhei. Eu trabalhei no Dicei Alto Purus, em Boca do Acre, nos anos 2000, no início do Dicei, eu trabalhei, fui lá para os Apurinãs, para os Jamamadis. Valeu, Scarlett. Valeu. Se a gente puder ajudar aqui a saúde indígena também, conta com a gente, viu? A gente vai ter uma reunião agora com o pessoal aí do grupo especial de supervisão do programa Mais Médicos, né? Junto com o pessoal dos que atua na. Olha aí, ó, Santo Antônio, Jamamadi, fui lá. Igarapé e Nauini. Eu fui no Igarapé e Nauini, lá no meio do Igarapé. Realmente, maravilhoso. Experiência maravilhosa. Que bom, tá de parabéns aí, viu? Para o pessoal de Senador Guiomar, aí, Rosângela, presente. Legal, legal. Vamos fazer essa parceria sempre aqui, viu, gente? Ó, lembrando que toda sexta-feira, 10h30, então, ó, chamar aí os profissionais, depois do atendimento, aí chamar os médicos, marcar menos ficha para sexta-feira, para poder a gente fazer essa conexão, é, chamar o pessoal da enfermagem, chamar os agentes comunitários de saúde também, chamar os técnicos, né, das secretarias municipais que são super ativos aí, às vezes cortam dobrado nessa história de TFD, né? Então, chamar o povo todo para a gente ficar conectado nesses períodos aí. Então, lembrando, toda sexta-feira, 10h30, e terça-feira, de 15 em 15 dias. Então, a gente vai ter agora. E aí a gente vai ter agora a Anne falando, né? E a gente vai ter já vai ter um sobre humanização daqui a 15 dias. 15 dias depois. Ó, Nestor tá falando uma coisa importante aí. Se acrescentar o profissional de fisioterapia, nutricionista e educação física, diminuir as filas para ortopedista. Com certeza, com certeza. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Assim, se a gente tiver equipe de suporte para fisioterapia, nutrição e educação física, certamente a gente diminui fila, né? É claro que a gente profissional médico, eu sou médico de atenção primária, e é claro que assim, só a gente tem o poder de diminuir essa fila,
encaminhando só os casos que precisa encaminhar. Agora, se a gente tiver o suporte desses profissionais, com certeza a fila diminuiria, né? Então, boa observação, Nestor, boa observação mesmo. Nestor, você é de qual município? Quero começar a conhecer o povo aí de qual município que é, onde que trabalha, enfim. E a gente também é, procurar fazer, assim, se vocês tiverem também sugestões, porque a gente já tem sugestões de municípios. Então, assim, o pessoal, por exemplo, se eu não me engano, foi de Bujari, que o pessoal sugeriu que a gente fizesse um de sífilis, então a gente vai ter agora em junho de sífilis. A gente é, procurar disponibilizar a agenda também, né? A gente vai ter no final do mês um de obesidade na gravidez, é, já com uma nutricionista, professora aqui da UFAC, falando sobre obesidade na gravidez no final do ano, né? Então, se vocês tiverem sugestões, temas que vocês gostariam, então podem sugerir, podem mandar e-mail ou podem sugerir por aqui mesmo, pelo nosso bate-papo. Legal aí, legal, Nestor. Você trabalha no Belo Jardim. Muito bom. Parabéns aí pelo trabalho também. Estamos aqui juntos para auxiliar no trabalho da atenção primária. Qualquer questão, qualquer problema que tiverem, é só mandar. Lembrar que a gente tem as teleconsultorias também, né? Então, pensou em encaminhar, ficou na dúvida, acessa o Telesaúde, né? Se tiver alguma dificuldade de acesso ou de cadastro, manda para a gente aqui que a gente cadastra por aqui e, e aí manda na teleconsultoria. A gente tem especialistas na teleconsultoria aí, dermatologia, a gente tem, é, a gente tem ginecologia, pediatria, né? Então temos uma ótima possibilidade aí. Marechal Tamaturgo na área. Rapaz, que beleza a gente nos municípios pequenos e mais distantes, porque assim, isso é que dá mais gosto de trabalhar no telesaúde, assim, é poder alcançar municípios pequenos como Santa Rosa, Marechal Tamaturgo, é, porque aí sim, né, que a gente às vezes tem situações em que a gente tem muita dificuldade para ir para Cruzeiro. Me lembro que eu fui para Marechal Tamaturgo já e fui para Redenção, né? Só para ir para Marechal Tamaturgo era um dia de barco, mas para ir para Cruzeiro mais uma, né? É, mais um dia de barco. Então assim, às vezes é muito penoso, assim, para chegar às vezes ter uma consulta de 5 minutos para chegar em Rio Branco. Às vezes tem uma consulta de 5 minutos de uma lombalgia mecânica. Então assim, é, então é assim, muito legal ter vocês de Marechal, de Santa Rosa, do Purus, né? Enfim, quanto mais gente da atenção primária a gente puder alcançar com as ações de telesaúde, né, melhor, né, a gente vai capilarizando esse trabalho aqui. Então, estava falando das especialidades, né? Então tem ginecologia, pediatria, cardiologia. Então, pessoas aí com eletro que tem dificuldade, então pode entrar em contato, né? Então, olha aí, o Sérgio, lá do programa SUS, que já participou aqui com a gente na web sobre a SUS, do Endel, que foi muito legal também. Assim, coloca o pessoal do Exército aí também para assistir as web palestras, viu? O pessoal do Exército aí, os médicos que estão no Exército. Deve ser tudo foi aluno meu aí. Tem uns alunos meus que volta e meia estão por aí. Santa Rosa do Purus servindo o Exército. É. Então coloca esse pessoal do Exército também aí para assistir a aula.
lá em Brasileia, Chapuri, em, em Assis Brasil, a gente tem o Exército também, Plácido de Castro. Coloca esse pessoal tudo para ver as web palestras, assistir também. Legal, gente. Acho que a gente vai finalizando por aqui. Já são meio-dia, sim, almoço de todos aí, né? Então agradecer a participação, né, de todo mundo aí dos municípios, todo mundo aqui também da capital, da atenção primária. Vamos ajudar a divulgar também isso para a gente aumentar a participação e sempre eu vou estar numa web uma vez por mês, eu vou estar, né, em um assunto específico, né? Mas também sempre com o nosso canal de saúde mental. A gente vai ter na semana que vem a Sandra Ortiz falando sobre o programa de saúde mental, e no nosso canal de gestão e vigilância. Então, está anotando aí as sugestões, né? Então, um grande abraço a todos. A gente finaliza a nossa web por aqui. Encontra na terça-feira, às 3 horas, para a palestra da Anne. Ok? Grande abraço a todos. Bom final de semana.